Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Vou aqui partilhar a tela porque não quero perder. Muito obrigado ao João, muito obrigado à organização. É um prazer estar aqui. Espero que consigam ver minimamente o meu paper. Isto é uma resenha de um paper que eu tenho vindo a trabalhar e começo já a ler. Portanto, o problema, a emoção, o homem e numa teoria da continuidade da informação. Um dos grandes alicerces da cultura humana desde a sua origem até à atualidade tem sido o de assentar boa parte das suas ideias no pressuposto de que o homem é de algum modo diferente da naturalidade que o circunda. As ideias que gravitam em torno da defesa deste autêntico paradigma de diferença são multímodas e serviram, de um ponto de vista civilizacional, ético e político, para justificar tanto o produtivismo como o extrativismo e, na realidade, até por paradoxal que seja, até boa parte das visões ecológicas dos nossos dias. Que um dos grandes capítulos históricos desta visão, se não o maior dos capítulos históricos, como já provavelmente o pressentiram, é Aristóteles. Todos nós conhecemos as famosas palavras do Estagirita na sua política, é por natureza um ser vivo político, a razão pela qual, mais do que uma abelha, é um ser vivo político em sentido pleno é óbvia. A natureza, conforme dizemos, nada faz ao desbarato, e só o homem, de entre todos os seres vivos, possui a palavra. Portanto, o homem possui a palavra, enquanto os outros animais possuem a foné, a voz, que serve para exprimir o que é bom, o que dá prazer e o que dá desprazer, enquanto o logos serve para dizer o que é mau. Recentemente, numa das suas últimas obras, Fukuyama dedica a primeira parte do seu trabalho ao estudo dos fatores que conduziram à emergência das instituições políticas fundamentais do nosso tempo. É curioso notar que o coração das preocupações do norte-americano gravita em torno de uma necessidade da política, visando com este ponto de vista, em última análise, por um lado, preencher uma amnésia histórica acerca da emergência do Estado, mas também, e aqui surpreendentemente, para apontar fatores biológicos últimos que conduziram ao seu aparecimento enquanto órgão de poder central. O trabalho de Fukuyama é suficientemente ousado para encaixar num registro talvez mais heterodoxo dentro da tradição que tem vindo a pensar ao longo de milénios o fenómeno da política. E só por isso eu creio que vale a pena citar Fukuyama. Eu recuo bastante historicamente. Antes de chegar à construção de Estados, temos de compreender não apenas as origens da guerra, mas também de que forma surgiram as sociedades humanas. Tanto a sociedade como o conflito existem há tanto tempo quanto os seres humanos, porque os seres humanos são, por natureza, animais sociais e competitivos. Os primatas, a partir dos quais a espécie humana evoluiu, praticavam uma forma atenuada de política. E temos, por isso, de recuar até ao estado natural e à biologia humana, que formam, de algum modo, o enquadramento para o conjunto da política humana para a compreender. Somente nestes dois pequenos certos, de Aristóteles e Fukuyama, há bastante e suficiente matéria para tratarmos nesta minha humilde intervenção, e os assuntos que aqui tocamos correspondem, creio, in nuce ao tema que este colóquio propõe. A tese de Fukuyama e a minha posição têm semelhanças, pois, pelo menos neste primeiro aspecto, concordamos. Para compreender as origens da sociedade civil e, portanto, da sociedade ética, não podemos reconduzir esta problemática a uma discussão de um tal suposto estado de natureza, deduzindo a partir daí leis e generalizações que estabelecem uma suposta hierarquia de bens humanos. Aqui tenho o mesmo ponto de vista de Fukuyama. O estado de natureza é uma metáfora muito limitada para descrever uma tal suposta natureza humana, pelo que preencher a lacuna amnésica da emergência do Estado com este exercício é, à partida, fugir deliberadamente à reflexão material sobre a emergência da colaboração e da cooperação. Há, no entanto, aspectos na perspectiva de Fukuyama com os quais não posso ocupar. A maior parte deles estão concentrados no uso que o cientista político norte-americano faz em cima do termo atenuada, querendo com ele apontar uma diferença entre o fenómeno político humano e o não humano. Tudo o que nos dizem as disciplinas como a antropologia, mas fundamentalmente a biologia evolutiva contemporânea acerca de um hipotético estado da natureza, sugere o contrário do que temos vindo a dizer há vários séculos sobre a emergência do estado colaborativo. O facto material é que nunca existiram humanos enquanto indivíduos isolados durante um longo período da evolução humana. Os seres humanos não se juntam nem juntaram em sociedade no registro de uma vida política estruturada devido a uma decisão racional e consciente. Na verdade, a biologia evolutiva aponta atualmente o facto de que as formas de cooperação mais básicas, mas nem por isso menos complexas, antecedem até à emergência dos seres humanos em milhões de anos. O argumentário filosófico mais ortodoxo, em torno da problemática do estado de natureza, na maior parte das vezes, passa por reconduzi-lo ao domínio da mera formalidade, isto é, ao famoso tríptico de autores Hobbes, Locke,
que mais do que terem avançado como explicação histórica e material da emergência do poder político central, teriam, na verdade, muito mais assinalado a sua justificação no eixo próprio de uma causalidade política meramente formal. Numa terminologia que frequentemente adoto, de Rawls, creio que a melhor interpretação possível destes autores passa por pensar o estado da natureza muito mais como um dispositivo de representação político, cuja função passa essencialmente por deixar-nos entrever as causas formais ou uma justificação conceptual para a emergência do poder político e, portanto, da colaboração estruturada e institucionalizada. O problema é que este dispositivo de representação parte de um artifício sobre um alegado momento inicial anterior à construção da sociedade colaborativa. Assim, muito provavelmente, se o argumentário for um dispositivo de dedução ou um mero esclarecimento sobre o que de básico politicamente se encontra implícito na nossa cultura, chegará necessariamente também a conclusões erradas. Em suma, para atalhar caminho, a sociedade civil humana, isto é, a colaboração ética, creio, não é apenas uma herança cultural, mas em sentido rigoroso tem raízes profundas em características naturais do homem. Inspirado por Axel Rod na década de 80, em 1996, em The Origins of Virtue, Matt Ridley procurou demonstrar como os alicerces básicos da evolução e do mecanismo da seleção natural gravitam em torno de fenómenos da cooperação e da competição. De um ponto de vista arquitetónico, o que mais me interessa relevar passa pela ideia de que o argumento de Ridley procura demonstrar como o fenómeno da cooperação e da competição são transversais à vida e de como o jogo da reciprocidade geral estável está de modo inegável presente em boa parte da vida, mais ou menos complexa. Já para Ridley, o que nos diferencia está nas nossas mentes. Foram construídas pelos nossos genes e estes foram selecionados para promoverem de modo exponencial o comportamento social e emocional, a confiança que visa, por sua vez, a cooperação recíproca estável humana. Assim, a biologia evolucionista parece oferecer-nos o quadro geral para compreender tanto a emergência da violência, como, por outro lado, a capacidade para cooperar em registros de consenso estável. No fundo, a ideia última é que o mundo colaborativo ou ético é uma realidade biologicamente fundamentada e que todo o fenómeno da ordem sociopolítica e económica, ou seja, todo o fenómeno da cooperação, depende da capacidade dos indivíduos resolverem aquilo a que os teóricos dos jogos denominam de dilema do prisioneiro repetido. Para resumir, o fenómeno deste altruísmo recíproco ocorre numa vastíssima diversidade de espécies animais, para além dos seres humanos. Na realidade, em última análise, é o seu fundamento último no sentido de que, em certo sentido, tanto a selva profunda do Congo como uma metrópole como Dubai são um exuberante resultado desta estabilidade última da vida e da realidade como procurei entrever adiante, que articulada numa gramática da interação recíproca, continuamente resolve constantemente o dilema do prisioneiro num equilíbrio verificável por qualquer um. Às duas fontes que fundamentam biologicamente o fenómeno da ordem, importa acrescentar a do reconhecimento. A proposta deste vértice essencial da emergência do consenso é também de Fukuyama, provavelmente via Hegel, digo eu. A tese é simples, tal como a cooperação e a competição são alicerces básicos da vida, o reconhecimento tem raízes biológicas. Em Fukuyama, o fenómeno do reconhecimento é gratuitamente reconduzido à esfera do desejo e à cognição. E a ideia subjacente a esta terceira e última fonte da emergência da ordem é de que o reconhecimento é um estado mental, intersubjetivo, intimamente relacionado com a reputação e o valor percebido no outro. Chegados aqui, creio que é agora importante fazer um pequeno apontamento sobre algo que é relevante no meu argumento. Declarei no início da minha apresentação uma certa ousadia por parte de Fukuyama, a proposta de uma recondução do problema da cooperação, da competição e da luta pelo reconhecimento à biologia, instala por si só o ser humano numa linha de uma certa continuidade e transversalidade com o fenómeno da vida que é pouco habitual observar-se no eixo da ciência política desde a sua gênese. Mas, infelizmente, para mim, Francis Fukuyama é também muito ortodoxo nas escolhas em que, em última análise, faz. Para o teórico de política norte-americano, apesar de haver uma inegável linha de continuidade entre animais humanos e animais não humanos, no que diz respeito à construção de soluções possíveis de cooperação e consenso, há algo que é especificamente humano. Maior inteligência e uma natural tendência para a obediência e imitação comportamentais, por exemplo, oferecem vantagens competitivas e de cooperação, nomeadamente na caça e na recoleção, bem como no fabrico de ferramentas e na sobrevivência a transformações ambientais. Contudo, esta explicação é, de um ponto de vista do politólogo norte-americano, insatisfatória, uma vez que há muitas outras espécies que também caçam, fazem recoleção, utilizam ferramentas e adaptam-se facilmente, sem terem desenvolvido capacidades cognitivas sequer parecidas à dos seres humanos. Qual o fundamento desta especificidade humana? Fukuyama, tal como de resto também nos parece talvez
dizer o velho Aristóteles da política, o homem possui a linguagem. E esta foi a condição de possibilidade concomitante da construção de emoções e de um mais complexo e de um modo mais complexo de modelos mentais abstratos como, por exemplo, os que surgiram com o aparecimento das religiões, com a crença em ordens, forças e objetos, embora invisíveis, que teriam uma alegada eficácia no mundo terreno. Atualmente não tenho dúvida que a emoção e a linguagem permitiam, por um lado, um alargamento do conhecimento através da comunicação de experiências, mas foi através da abstração e da teorização que se puderam observar aquilo que hoje em dia aquilo que parece hoje em dia uma singularidade. A emergência de modelos mentais e emotivos, por exemplo, religiosos, foi também um propulsionador para a emergência de culturas complexas. O que eu duvido, no entanto, é que esta condição seja necessária e suficiente para tratarmos de uma descontinuidade, ou seja, uma singularidade que torna o homem um animal político, enquanto os outros, quanto muito, na visão ainda ousada de Fukuyama, são atenuadamente apenas políticos. Ponto 2. Numa obra de 1989, Chimpanzees, Politics, The Friends of All, assinala-se o risco de antropomorfização na análise comportamental que fazemos dos primatas. É, no entanto, claro para a esmagadora maioria dos investigadores da atualidade de que os comportamentos veiculam motivos claramente articulados nos eixos próprios dos vértices atrás descritos: a cooperação, a competição e o reconhecimento. O problema da antropomorfização é aqui relevante porque, de algum modo, se parece de algum modo contrapor ao problema do antropocentrismo. Tal como parece evidente que corremos o risco de identificar falsos positivos comportamentais humanos nos primatas, há também paralelamente o risco de falharmos na identificação de positivos comportamentais nos primatas superiores. O problema abre um caminho que é pouco ou nada trabalhado. A influência de ideias como a veiculada via Aristóteles é de tal forma marcante na história que o pressuposto básico da singularidade humana e a constante preocupação para a justificar tem sido uma constante que perdura há milénios. O problema é que esta questão toda, do meu ponto de vista, advém, do meu ponto de vista, de uma leitura errada e de um darwinismo mais sofisticado do que aquele que foi traçado por Charles Darwin e, portanto, em último reduto, de uma enorme falta de compreensão sobre os mecanismos básicos da evolução. Na senda deste risco de antropomorfização, quero recordar o dia 10 de dezembro de 1977, quando Ilya Prigogine recebeu o Prémio Nobel da Química. No seu discurso que antecedeu o banquete da cerimónia, Ilya reforçou a tese de que todos consagramos tácita e explicitamente. As estruturas em forma de árvore que, sendo semelhantes entre si e que tanto abundam na natureza, quer na bacia de rios e deltas, quer nos nossos pulmões, ou no modo como percebemos a realidade e as árvores que nós observamos, e as raízes, e etc., são aleatórias, ou seja, são aleatórias. Ou seja, a semelhança do design que parecem partilhar é fortuita e, último reduto, fruto de circunstâncias, em todo o caso, arbitrárias. Assim, de modo analógico, o problema no caso da emergência da reciprocidade repetida colaborativa no mundo dos seres vivos será, deste ponto de vista, uma questão meramente aleatória. Numa perspectiva mais tradicional, parece, portanto, evidente que o comportamento ético entre os homens é resultado de uma relação calculista e emotiva. O comportamento ético e político entre os homens é forte, enquanto dos animais é social ou atenuadamente ético e político. Creio, contudo, que há poucas razões para acreditar que a realidade seja assim. Na verdade, do ponto de vista argumentativo, penso que é mais simples e tem maior poder explicativo de afirmar a ideia de uma linha de continuidade absoluta nos mecanismos que são condição de possibilidade da reciprocidade estável entre todos os seres vivos. Penso que a reciprocidade semelhante é um mero acaso, parece-me, na verdade, muito pouco razoável e, por isso, pensar que a reciprocidade semelhante é um mero acaso parece-me, na verdade, muito pouco razoável e, por isso, talvez falso. Este antropocentrismo que caracteriza a visão fundamental do homem como animal peculiar, diferente e singular, numa linha interrompida de informação, com a única capacidade de sentir o que é justo e injusto, bem e mal, tem efeitos fortíssimos no modo como, na generalidade, temos vindo a interpretar o mundo, e ao qual eu vou dedicar a última parte desta minha pequena intervenção. Contributos para a história de uma ética natural radical, o poder da informação contínua. E estou a chegar ao fim.
é a última parte. Antes de ser um conceito, a intuição que muitas vezes ainda atualmente nos orienta é que a justiça é, antes de tudo, é antes de mais um determinado estado de coisas. A visão estritamente naturalista que tenho vindo a invocar, até ao momento traz consigo consequências que podem ser difíceis de imaginar por aqueles que me acompanham. Creio que foi a omnipresença mais ou menos difusa de uma teoria da singularidade humana que serviu de fundamento para a esmagadora maioria das intuições éticas teóricas que conhecemos. Foi esta teoria da singularidade que permitiu também ver no homem o ápice, por exemplo, da liberdade. Boa parte da tradição reflexiva ética de todos os tempos, tem vindo sempre, de alguma forma, a partir deste pressuposto, para depois postular subrepticiamente um peculiar dever do dever. Do meu ponto de vista, o naturalismo radical sobre este assunto oferece uma visão mais sistemática sobre este tema. Em 2012, Adrian Benjamin lançava os primeiros alicerces da tese da Constructural Law, e cito o que aqui me parece mais nos importa reter. Societal flows emerge and evolve according to the same principle as all natural flows. If we grant that people, unlike drops of water, can think, then why should social flows come to resemble rivers networks? There are several reasons. The first is that social flows too are constrained by the physical world through which they move. So the movement along paths of less resistance. Over time, transportation systems like highways and railroad networks develop tree-like patterns, much like river basins, responding to similar geographic challenges. Another explanation of the similarity between natural and social flow systems is that the unique characteristics of each of individuals that compose a system are irrelevant to the character of the flow architecture. The constructural law captures the broad tendency of social organizations to construct evolving flow systems. This is not human desires, it is physics. Eu citei a obra Design in Nature de Adrian Benjamin. Isto é, numa teoria radical da continuidade, onde tudo o que há é informação e o seu devido fluxo, a reciprocidade estável, o comportamento ético não é em último reduto, e usando um termo caro ao contratualismo, uma obra de um qualquer homem artificial, fruto de uma intenção calculista e racional, alavancado ou não por uma emoção em questão. Na verdade, a sua condição de possibilidade ultrapassa as mecânicas da mente humana e prefaz não apenas o fenómeno humano como o conhecemos, mas também a própria vida, em última instância, toda a realidade animada e inanimada que nos circunda. Esta será a razão, pelo menos para numa certa perspectiva, pela qual não podemos reconduzir as fontes da ética a factos apenas de ordem psicológica e muito menos ao problema da linguagem. As origens da reciprocidade estável, as origens da ordem vão muito além destes fatores. Vale a pena de novo citar Adrian Benjamin, e eu só vou citar as partes que estão em bold. The prevailing view in science holds that the wheel is man-made and therefore not a natural design. The constructural law challenges this perspective by revealing that the wheel is a natural design whose evolution can be predicted in the same way that we predict the design of animal locomotion. Com base na lei construtural de Adrian Benjamin, enquanto a força motivadora central da realidade, podemos pensar que toda a informação em fluxo é movimento tendencialmente estável. E enquanto, de um ponto de vista psicológico, o reconhecimento parece ser a condição de possibilidade da cooperação como da competição, tal como a própria condição de possibilidade da violência e do terror parece corresponder, na verdade, a esta mesma tendência global da reciprocidade justa, eficaz e estável dos sistemas em fluxo, onde a consciência é apenas mais uma diferença no mosaico da realidade. O argumento de Adrian Benjamin vai, no entanto, mais longe, e levando ao limite, parece-me que aponta para caminhos que a humanidade ainda nem sequer viu. O verdadeiro paradigma da continuidade vê no mundo uma realidade muito diferente da que estamos talvez habituados a ver há milénios. Isto é, neste novo paradigma geral, pensar, por exemplo, que a simetria bilateral e ou radial não está apenas nos seres vivos, na sequência de um fenómeno de adaptação forte ou fraca, mas que é, em última instância, uma característica tendencialmente partilhada por todas as coisas no nosso universo, ver-nos-ia também a perspectivar a ética e as emoções de outra forma. Bem sei que Darwin não estaria de acordo connosco, certamente, pois com isto estamos a desafiar talvez um dos mais antigos pontos de vista de que haverá registro do que significa ser homem, isto é,
ser e sentir-se diferente na diferença. Esta visão argumenta, por exemplo, que, ao contrário do que a ciência tradicional transmite, a roda não foi uma invenção humana. A roda é, em primeiro lugar, design natural, e que, embora não possam existir dúvidas de que o seu aparecimento no seio da humanidade possibilitou uma alteração dramática no modo como os homens se moviam na Terra, a roda surge de acordo com a lei construtural que assevera que todos os sistemas finitos de informação, humanos e não humanos, tendem para a aquisição de configurações e formas mais adequadas aos seus meios. Um verdadeiro paradigma da contiguidade vê na forma e estrutura do movimento locomotivo, por exemplo, nos animais, uma solução semelhante à que a natureza desenvolve no design de um rio ou nos raios de uma tempestade. E assim, num verdadeiro paradigma da continuidade, a emoção em questão, com toda a sua gravidade, humana ou não humana, é apenas uma figura neste fluxo de informação que, na verdade, resulta e provoca consequências em cadeia em toda a informação que só lhe pode ser contígua. Assim, se alertados agora para o facto, quando olhamos para a bacia do Nilo ou para a forma dos brônquios de um pulmão humano, talvez nos vejamos mais do que aleatoriedade. Talvez seja possível, pelo menos, vislumbrar semelhanças absolutas no modo como a realidade tendencialmente se organiza, e nesse sentido, como este ponto de vista, se pode desenhar uma continuidade radical, não alicerçada num suposto respeito pela diferença entre o animal humano e o animal não humano, nem sequer alicerçada num biocentrismo que veja na biosfera tendencialmente o seu centro de sentido e o seu último valor a preservar numa perspectiva ético-moral. Com esta nova visão, uma perspectiva radicalmente naturalista sobre os seres animados e inanimados, vivos e não vivos, pelo contrário, parece-me que se abre um espaço imenso desconhecido que não se deixa capturar pelos velhos paradigmas éticos. Esta nova perspectiva desafia os paradigmas antigos do valor ético ou moral, desafia teorias do correto e do bem, formalistas ou consequencialistas, porque este ponto de vista esbate todas as fronteiras, deixando necessariamente o espaço aberto de uma naturalidade que evolui segundo a mesma ordem rumo à reciprocidade estável, em fluxo informativo contíguo, sem necessidade singular e peculiar de um centro de interesse psicológico e emotivo, especial que o processe para cada parte, viva e não viva, num todo que nos é, na verdade, contíguo. Para mim, o mistério é bifronte. Por um lado, parece-me que com os bater das fronteiras se dilui a racionalidade forte da pergunta o que devo. Por outro lado, ignorando porventura a razão desta própria questão, vem a segunda parte do mistério que me assombra, a resposta possível ou impossível, pois em última instância o que será possível de ver numa realidade toda radicalmente contígua. E fiquei por aqui. Obrigado pela vossa paciência.